Cíntia Lages. Olá, Cíntia, boa tarde. Boa tarde aos colegas do estúdio e aos telespectadores. Movimentação de prefeitos do Piauí aí no DF? Não só do Piauí, né? Prefeitos do Brasil inteiro estão aqui hoje. Terminou agora há pouco, instantes, a sessão plenária que aconteceu no Senado Federal, com o objetivo de discutir a reforma tributária. Segundo o presidente Rodrigo Pacheco, a reforma tributária, a PEC 45 de 2019, é o que de mais importante está tramitando nesse momento no Congresso Nacional. E a reclamação, a gente já sabe que procede porque as prefeituras do país inteiro enfrentam dificuldades grandes com perdas do fundo de participação, os estados enfrentam as perdas do ICMS, e a questão da reforma tributária é quase uma lenda urbana aqui do Congresso Nacional, porque há muitos anos que se discute, se tenta fazer uma reforma que seja de fato uma reforma que possa contemplar todos os entes federativos. Na saída dessa sessão, eu conversei com o presidente da PPM, Toninho Caridade, que foi um dos conferencistas de hoje, inclusive na banca de sapateiro, o Ari colocou ao vivo o momento em que ele estava falando, e dentre os aspectos que ele levantou, tem uma questão importante, que é, por exemplo, o pagamento do 13º salário aos funcionários. Embora seja constitucional, ele confirma que a grande maioria das prefeituras tem dificuldades para fazer o pagamento e vai ter que tirar de outro lugar para poder não ficar com esse problema, que é não pagar o 13º para os servidores públicos. Olha, esse auxílio ele é fundamental para que tenha essa garantia. Claro que os gestores não podem deixar de pagar o 10º porque é constitucional e vão ter que cortar em outras despesas. Porém, há essa preocupação no índice de pessoal. Então, os prefeitos estão muito atentos, a gente tem orientado a todos estar acompanhando a queda das receitas com a permanência, né, da parte administrativa, principalmente com o pessoal, sempre respeitando a lei de responsabilidade fiscal. Agora, onde é que fica aquela separação de 1/12 todo mês para ir guardando? Essa não era uma medida tomada ou recomendada para que os prefeitos fossem a cada mês separando 1/12 para o 13º não comprometer o final do ano? É uma previsibilidade administrativa, financeira necessária? Não está mais tendo, França? Amadeu, alguns prefeitos continuam adotando, mas outros se confiam muito no repasse extra do FPM, que todo ano foi disciplinado 1% extra do FPM, então eles se confiam nesse recurso para utilizar no pagamento do 13º salário. Então, o que o Toninho de Caridade quer também é que o rateio do orçamento privilegie mais os pequenos municípios, porque com a emenda modificativa apresentada, 80% desse rateio seria baseado no critério populacional. E o que ele quer, e outros prefeitos, é que seja apenas 60% no critério populacional, o que não pesaria tanto para os pequenos municípios, que são 90% dos municípios piauienses. Pois não, Ari? Amadeu, o governo Lula vem acenando e vem tomando medidas, inclusive a Cíntia até já tinha trazido aqui algumas delas, para atender os pedidos dos prefeitos, inclusive documento entregue aqui em Teresina, durante a visita dele, né? Os prefeitos entregaram esse documento com pedidos. Por quê? Porque se esse comprometimento perdurar, final do ano está chegando, 13º salário dos servidores. E pode comprometer folha de pagamento, pagamento de 13º, pagamento de fornecedores e investimentos próprios, o que é bastante relevante em cidades pequenas que dependem basicamente desses repasses. Essas cidades estão sendo hoje sustentadas pelo Bolsa Família e pelo INSS, pelas aposentadorias. Então, essa situação é crítica mesmo, como o Toninho de Caridade acaba de relatar. Cíntia, a Janja da Silva em Porto Alegre? Isso. O presidente Lula hoje tem uma agenda, ele não saiu
Hoje não tem nada previsto para sair. Não tinha pela manhã apenas um telefonema com o presidente da Bolívia. À tarde ele vai, confirmou já que vai à posse do ministro Barroso, então ele está se preservando, porque hoje é véspera da cirurgia dele. E tinha essa programação de visita dos ministros ao Rio Grande do Sul, mais uma visita. Né? Não é a primeira vez que a comitiva de ministros vai. A gente vê aí parte das cestas básicas, são 20 mil que o governo está entregando ao Rio Grande do Sul, e isso, inclusive, é uma atribuição do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, que tem o ministro Wellington Dias à frente, e o Paulo Pimenta, por ser do Rio Grande do Sul, ele coordena essa comitiva. A novidade dessa vez é a presença da primeira-dama, Janja da Silva, que foi até lá levar uma palavra de conforto, já que o presidente não ia. E, como já era de se imaginar, a ida da Janja foi cercada de muita especulação, porque já tem alguns dias que começaram a circular fake news com o nome dela, quer dizer, não é nem novidade, né? Porque fake news com o nome da Janja é uma coisa que acontece desde sempre, mas dessa vez era algo associando, inclusive, a um eventual substituição, que a gente sabe que não tem previsão legal nenhuma e é algo completamente sem o menor sentido. Mas ela foi até lá e é claro que a ida dela gera muitas críticas da oposição. Hoje, as redes sociais que concentram um pouco essas críticas estão inundadas com essa visita dela. O certo é que ela foi até lá, foi recebida pelo governador Eduardo Leite, que, aliás, estava ontem no Palácio do Planalto. Ele participou de uma reunião com o presidente e do evento do PAC, ele também estava lá. 93 municípios do Rio Grande do Sul enfrentam enchentes, há novas possibilidades, né? Nesses últimos 2 dias, as imagens realmente inacreditáveis da cheia no Rio Guaíba, com mais previsão de chuva para essa região, e toda a ajuda, disse o Eduardo Leite, é muito bem-vinda. Ele disse que numa situação dessa, precisa de ajuda, precisa de recursos, e as duas coisas o governo federal estava enviando. Eu quero ouvi-las, Cíntia, Apoliana e Marta, sobre essa crítica a essa ação, é mais uma, mas há muitas críticas a um protagonismo de Janja no governo Lula. Esse protagonismo existe, ele é exagerado em relação a outras primeiras damas, ele poderá ficar mais forte durante o tempo em que o presidente estiver se recuperando da cirurgia. Que impacto isso vai ter na avaliação do governo? Não me consta que o Brasil tenha uma legislação para medir protagonismo, né? Não tem régua para medir protagonismo. Se é mais, se é menos. O protagonismo, ele é individual, depende da pessoa. E a Janja, ela ressignifica o papel de primeira-dama. Isso não é algo, inclusive, que acontece só no Brasil. A gente está vendo um movimento intenso de mulheres no mundo inteiro, na América Latina. Esse movimento é extremamente forte também. Aqui no Brasil, ele nem é um movimento que ainda esteja tão fortalecido, e eu acredito que o papel da Janja seja esse, de fortalecer. As críticas acontecem porque, de fato, o Brasil é um país extremamente machista, é um país extremamente misógino. A política brasileira, ela é formada por homens misóginos e machistas, e são eles que dominam a narrativa e dominam o cenário político. O fato da Janja ir até o Rio Grande do Sul em nada faz dela uma pessoa que esteja atrapalhando o governo. A gente viu isso, por exemplo, Michelle Obama, em muitas situações, ela foi representando o marido, que era o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. O Ari lembrou bem hoje, Ruth Cardoso também fazia isso em muitas situações. Então, o que há, na verdade, é uma polarização, e a Janja é apenas um alvo dessa polarização em um mundo tão machista ainda, infelizmente. Apoliana? É até complicado falar depois de uma fala tão irretocável da Cíntia. Concordo com todas as letras que ela acaba de dizer, e de fato é isso, né? As mulheres geralmente
elas são colocadas em posição de inferioridade no universo político, os homens não querem que as mulheres participem dos espaços de poder, mas felizmente nós cada vez mais estamos ocupando esse espaço e toda vez que a gente assume esse papel de destaque, que a gente se posiciona, que a gente ajuda, que colabora, a gente é criticada, a gente é atacada por conta de uma sociedade que é machista no nosso país. Marta? É isso, Amadeu. Eu também coloco aqui só um adendo. Acho que a fala das duas já foi completíssima, mas que, na minha opinião, isso é uma opinião minha mesmo, a Janja sempre teve esse brilho e esse protagonismo próprio. Ela sempre traçou ali a carreira dela brilhantemente e agora ela, como primeira-dama, só faz cumprir com o correto, o que deve ser feito, né? E eu acho que as pessoas criticam, muitas vezes, em sua maioria homens, criticam o trabalho que está sendo feito pela primeira-dama justamente por esses pontos, exatamente por esses pontos colocados pela Cíntia. A gente vive numa sociedade altamente machista, misógina e que não consegue lidar com o poder e com o protagonismo de mulheres que são exemplo e que ocupam ali uma posição superior, às vezes até às deles próprios. Vamos com a manchete do Francis, que tem a ver com a primeira-dama. Francis Teixeira traz um reconhecimento do ministro Wellington Dias de